Santa Catarina se torna o segundo maior produtor de pinhão do país. Estado teve aumento de 23%, ficando atrás do Paraná. Hospital Celso Ramos é destaque em Santa Catarina. Unidade é a que mais doa múltiplos órgãos no estado. Rio Grande do Sul cria Secretaria da Mulher para ampliar proteção. Nova pasta terá foco em autonomia econômica e rede de acolhimento estadual. Cidades do Paraná terão mais 4 complexos do idoso. Investimento será de mais de 20 milhões de reais. Governo de São Paulo entrega mais de 500 moradias populares. Rússia anuncia que não vai mais exportar gasolina até o final do ano. Medida ocorre devido à escassez do combustível no país. E veja também, em Garopaba, no sul catarinense, lagoa passa por limpeza. Prefeitura começa a remover plantas invasoras que ocupam parte da lâmina d'água. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta quinta-feira, 25 de setembro. Agora 8h03 no horário de Brasília. O IBGE divulgou nesta quinta-feira um estudo da produção da extração vegetal e da silvicultura, que revela que Santa Catarina é o segundo estado da federação que mais produziu pinhão no Brasil em 2024. De acordo com o levantamento, houve um aumento de mais de 23% em comparação com os dados do ano anterior. De acordo com o IBGE, Santa Catarina registrou um aumento de 23,5% na produção da semente entre 2023 e 2024. Em todo o Brasil, foram produzidos 13.500 toneladas de pinhão, com 13.700 toneladas no estado catarinense. Painel, na Serra, lidera a produção em Santa Catarina, com 600 toneladas. Também na Serra Catarinense, os municípios de São Joaquim e Bom Jardim da Serra ocupam o segundo lugar no estado, com cerca de 450 toneladas produzidas. No saldo nacional, São Joaquim e Bom Jardim da Serra aparecem na 7ª posição, com aumento de 50 e 250 toneladas, respectivamente. Em termos de valor da produção nacional, Painel surge na 3ª posição, com cerca de 3 milhões e 600 mil reais, enquanto São Joaquim é o 8º na lista com 2 milhões de reais. O aumento coloca o estado catarinense na 2ª colocação do ranking nacional de produção de pinhão, abaixo apenas do Paraná, que teve um resultado de 4.780 toneladas da semente de pinhão produzidas. Outro destaque do levantamento divulgado pelo IBGE são as plantações de pinos, que representam 18,6% de um total de florestas plantadas. Neste índice, Santa Catarina tem a 2ª maior área do Brasil, com 627.000,8 hectares, com destaque para o município de Santa Cecília, na Serra Catarinense. No cenário nacional, o destaque está para a produção brasileira de madeira em tora para papel e celulose, que foi recorde em 2024, atingindo 122 milhões de metros cúbicos. Santa Catarina teve um dos maiores crescimentos econômicos do Brasil nos 7 primeiros meses deste ano. O estado avançou 5,5%, quase o dobro da média nacional, que ficou em 2,9%. O resultado foi divulgado pelo Banco Central por meio do Índice de Atividade Econômica Regional. Santa Catarina divide a liderança nacional com o Pará, ambos com crescimento de 5,5%. Logo atrás aparecem Paraná, Goiás, Espírito Santo e Bahia. A indústria catarinense teve papel decisivo nesse desempenho. Nos últimos 12 meses, o setor cresceu 5,3%, percentual bem acima da média nacional de 1,9%. O comércio também apresentou expansão. Dados do IBGE mostram um aumento de 5,2% em Santa Catarina, frente a 2,5% na média do país. Os serviços acompanharam a tendência. Enquanto o Brasil avançou 2,9%, o estado registrou 5,6% no acumulado de 12 meses. No turismo, a diferença também é expressiva, 8,2% de crescimento em Santa Catarina contra 6,2% no cenário nacional. Os números reforçam a importância da atividade econômica diversificada no estado, que vem contribuindo de forma significativa para o desempenho do país no período.
O Hospital Governador Celso Ramos, de Florianópolis, é destaque entre as unidades que mais viabilizam a doação de múltiplos órgãos em Santa Catarina nos últimos anos. Atualmente, a unidade está na primeira posição, com 32 doadores efetivos de múltiplos órgãos, entre janeiro e agosto deste ano. A não autorização das famílias também é uma das menores, com 19%. É com atendimento empático, comunicação clara, ambiente acolhedor e ações seguras que o Hospital Governador Celso Ramos vem trabalhando para garantir que esse gesto de solidariedade que salva vidas possa chegar a quem mais precisa. No mês de conscientização sobre doação de órgãos, a unidade comemora a posição, destacando 3 pilares: a atuação dos profissionais, capacitação de todas as equipes envolvidas e, é claro, a generosidade das famílias. Olha, um sentimento de orgulho, um orgulho que tem que ser compartilhado sempre, né? O SC Transplantes coordena todo esse trabalho, mas aqui, onde nós estamos agora, que é a sede do SC Transplantes, nunca foi gerado um só doador. Todos os doadores estão nos hospitais. E essa rede de coordenadores, coordenada por nós, que trabalha dentro dos hospitais, junto com a generosidade das famílias catarinenses, que constrói esse resultado. Então, ser líder por tantos anos numa área de atividade tão difícil, obviamente é motivo de orgulho para cada um de nós, mas a gente tem um compartilhamento desse orgulho entre todos os atores que participam desse trabalho. O Hospital Governador Celso Ramos é vocacionado para doenças neurológicas com pacientes de maior gravidade. Quando ele chega na emergência, o objetivo principal é tentar reverter essa condição. Muitos têm um desfecho desfavorável e evoluem para a morte encefálica. O diagnóstico de morte é concreto, com critérios seguros e bem definidos, condição para que possa haver doação de órgãos. Após a confirmação da morte encefálica, a equipe da Coordenação Hospitalar de Transplantes atua na missão de salvar outras vidas, que precisam de um novo órgão. Para isso, as famílias também assumem um papel importante. Joel destaca que os familiares são fundamentais no processo de doação e transplantes de órgãos, pois são eles que autorizam o procedimento. Se cada pessoa refletir sobre se ela gostaria que seu pai, sua mãe, seu irmão, seus filhos, as pessoas que ela gosta, pudessem ter a chance de ser transplantados caso elas precisassem, elas fariam um juízo de valor muito bom a respeito da doação. Todos diriam, eu sou doador. E se você é doador, você tem que contar para a sua família. E para as pessoas que têm um doador na família, o mais importante é respeitar a vontade dele. O fato mais relevante em todo esse processo, que determina a autorização das famílias, é o modo como as famílias são tratadas nos hospitais. E é para isso que os nossos profissionais recebem treinamento, para ter uma atitude empática, humana e ética com essas famílias. É desta solidariedade que pode brotar a solidariedade que sustenta a doação. E é assim que a gente vê isso. Segundo a Central Estadual de Transplantes, dados preliminares de 2025 apontam que foram realizadas 234 doações de múltiplos órgãos em todo o estado. Atualmente, há 1.641 pessoas aguardando por transplantes em Santa Catarina, sendo a maior espera por rim. Com investimento de mais de 20 milhões de reais, o Paraná autorizou nesta quarta-feira a construção de mais 4 complexos voltados à população idosa no estado. Serão 20 milhões e 200 mil reais destinados para a construção de 2 cidades do idoso em Coronel Vivida e Toledo e 2 centros de convivência localizados em Candói e São Manuel do Paraná. Tanto os centros de convivência quanto as cidades do idoso e complexos atendem aos objetivos do programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa, que busca criar oportunidades para a participação cultural, econômica, política e social da terceira idade. Para o prefeito de Toledo, que ganhará uma cidade do idoso em breve, a construção de espaços como esse é uma forma de reconhecimento àqueles que contribuíram tanto para o desenvolvimento local. Enquanto a política do idoso, essa construção de uma política
de Estado alinhado a uma política municipal é importante no sentido de inclusão social, no sentido de valorização e reconhecimento do valor da pessoa idosa e das potencialidades que ela tem, inclusive, para a contribuição no processo de desenvolvimento, na continuidade do processo de desenvolvimento do município. As pessoas que tanto já construíram seus municípios, que tanto já colaboraram na construção dos municípios, elas também têm possibilidades de continuar nesse processo de desenvolvimento através de várias atividades. O Complexo Social Cidade do Idoso é uma estrutura de grande porte que oferece atenção à saúde especializada. Entre as atividades estão dança, música, alimentação, lazer, convivência social e intergeracional, tudo de maneira gratuita. O Complexo Social Cidade Idosa é um equipamento inovador, é um condomínio de serviços que vai ter diversas áreas trabalhando junto para que a gente possa preservar cada vez mais a qualidade de vida com a autonomia e independência das pessoas idosas, mas também trazendo o olhar do cuidado daqueles que precisam e valorizando as pessoas que cuidam. Assim como a Cidade do Idoso, os centros de convivência são espaços voltados à integração das pessoas maiores de 60 anos. Em São Manuel do Paraná, o centro contará com salas de convivência, recreativa e de capacitação, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, refeitório e cozinha. É um centro que vai ser estilo uma creche do idoso. O pessoal vai estar indo lá, vai ter seus exercícios, vai fazer academia que eles fazem lá, vai ter o lanche, para eles passar o tempo deles lá, né? O Paraná foi recentemente reconhecido pela OMS como referência mundial em políticas para idosos. Os novos centros e complexos anunciados reforçam a posição do Estado, que busca ampliar as ações voltadas para o bem-estar da terceira idade. E no início desta semana, na terça-feira, um homem de 37 anos foi preso em flagrante no bairro Umbará, em Curitiba. Ele foi detido ao tentar sair de um posto de combustível sem pagar. Na ocasião, ele havia abastecido em galões 109 litros de gasolina. Segundo a polícia, o homem também teria subtraído 410 litros de combustível do mesmo posto no dia anterior. Um crime inusitado. Segundo as investigações, o indivíduo agia de forma planejada. Ele abastecia grandes quantidades de combustível em galões guardados no porta-malas de um pequeno carro e, aproveitando momentos de distração ou troca de turno dos frentistas, deixava o local sem efetuar o pagamento. De acordo com a polícia, o crime já tinha sido cometido em pelo menos mais uma ocasião, no mesmo estabelecimento, quando foram subtraídos 410 litros no valor de aproximadamente R$ 2.100. Na tentativa de furto desta terça-feira, o suspeito chegou a abastecer mais 109 litros de gasolina aditivada, avaliados em cerca de R$ 760. No dia anterior, esse indivíduo já havia efetuado a subtração de 410 litros de combustível do mesmo posto de gasolina. E ele se aproveitando ali de uma estratégia de tentar repetir o fato em um turno diferente, tentando ludibriar ali os frentistas, foi surpreendido ali pelos próprios frentistas que o contiveram no local, acionando aqui a polícia para que pudéssemos efetuar a prisão. Um prejuízo ali significativo, na ordem de aproximadamente R$ 3.000, somando todos os litros ali que foram subtraídos, seriam dados ali ao posto caso a equipe policial não tivesse agido e impedido essa nova subtração. O combustível foi recuperado pela polícia, que apreendeu um aparelho celular e o veículo utilizado para a prática dos furtos. O homem foi autuado em flagrante e encaminhado ao sistema penitenciário. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou uma lei que concede bônus a policiais que matarem criminosos. A medida gera indignação entre os defensores dos direitos humanos. A nova legislação estipula que os policiais podem receber um bônus de 10% a 150% do salário quando apreenderem armas de grosso calibre ou em situações que levem à neutralização de criminosos.
O bônus foi incluído em um projeto de lei para reformar a Polícia Civil, que cuida principalmente de investigações, diferentemente da Polícia Militar, que tem um papel mais repressivo. Meu encaminhamento é pelo bom senso dos deputados que defendem o bom policial, que neutraliza criminosos no Rio de Janeiro. O investimento não pode se tornar uma briga por recompensas faroeste no estado do Rio de Janeiro da polícia. Não podemos achar isso razoável. Nas ruas da cidade, a população demonstrou preocupação com o pagamento do bônus. É preocupante, né? Porque quem tem que avaliar isso é o poder público junto com o judiciário, né? As nossas Forças Armadas não têm competência para definir o que é certo e o que é errado e julgar e executar, né? Seja lá quem for. A gente tem que ter um poder que faça esse controle, né? Senão vira faroeste. Eu decido, eu resolvo, eu mato e eu recebo. Não acho que vai aumentar, não vou me sentir mais segura como mulher. Acho que só vai servir para aparelhar ainda mais a polícia, que é muito truculenta, muito violenta. No Rio, grandes intervenções policiais são comuns, principalmente em favelas, bairros pobres e densamente povoados, frequentemente sob domínio de traficantes de drogas e outros grupos armados. Uma medida semelhante, apelidada de Bônus Velho Oeste, vigorou entre 1995 e 98, quando foi revogada devido ao crescente número de mortes durante essas operações. Em 2024, 703 pessoas morreram durante intervenções policiais no estado do Rio, quase 2 pessoas por dia, segundo dados oficiais. Mas esse total representa uma queda de 19% em relação a 2023. O Rio Grande do Sul passa a contar oficialmente com uma Secretaria da Mulher. A lei foi sancionada nesta última quarta-feira e a pasta vai ser comandada pela enfermeira e ex-prefeita de Cristal, Fábia Richter. A nova secretaria terá 2 departamentos, um voltado ao enfrentamento da violência de gênero e outro para a promoção da autonomia econômica. Entre os eixos de atuação estão prevenção, acolhimento e qualificação para o mercado de trabalho. A minha primeira tarefa é estruturar a secretaria. Eu acho que é por isso que o meu nome foi escolhido. Pela experiência de gestão, pela experiência que a gente tem com o orçamento público, com as questões públicas, por 20 anos de vida pública com lisura. Então, acho que essa tarefa nós vamos ter metas, prazos para que ela possa funcionar. E, junto com isso, nós vamos tentar juntar todas as pontas que possam estar soltas em algum momento e construir a muitas mãos um tema que terá que envolver a sociedade toda. A criação da pasta foi aprovada por unanimidade pela Assembleia Legislativa no mês passado. Para 2025, o Estado destinou mais de 190 milhões de reais em ações voltadas às mulheres. Importante que não se confunda o orçamento da Secretaria como o orçamento da política pública. A política pública, ela está presente em diversas unidades do governo, né, porque a gente está falando de saúde, a gente está falando de segurança pública, a gente está falando de empreendedorismo, e, eventualmente, a política pública pode estar lá numa secretaria fim, como a Secretaria da Educação, da Saúde, da Segurança Pública, mas o papel da Secretaria da Mulher vai ser de articulação, aprimoramento, né, modernização e de sugestão de novos programas também, mesmo que, eventualmente, não sejam de execução direta da Secretaria. E também terão as suas próprias políticas públicas executadas diretamente na Secretaria, mas a prioridade está, sem dúvida nenhuma, nesse momento, na estruturação. Entre as atribuições estão a integração da rede de acolhimento, formada por centros de referência, abrigos e delegacias especializadas, além da ampliação de programas de capacitação profissional. A medida acompanha iniciativas nacionais, como a implantação da Casa da Mulher Brasileira em Porto Alegre, e deve fortalecer políticas de proteção e promoção dos direitos das mulheres em todo o Estado. Então, tanto a questão dos centros de referência quanto a questão das vagas de acolhimento, elas são fundamentais para que a gente possa pensar nessa estruturação de rede. Tá? Então, é claro, e a secretária trouxe muito bem isso, né, da experiência da saúde e da segurança quando recebem essas vítimas, né, e precisam fazer os encaminhamentos. Hoje a gente tem o nosso centro de referência aqui, tem municípios que têm essa rede já estruturada, essa política já é uma política que está em andamento, mas a nossa função é aprimorar.
né? A nossa função, a nossa missão dada pelo governador é fazer esse aperfeiçoamento, né? E é tentar buscar efetivamente quais são as demandas que a gente tem lá no município, né? Identificar por quê, né? A gente fala muito sobre essa questão de redução de feminicídios, né? A preocupação surgiu em razão disso. Mas nós temos que pensar também que não há uma resposta pronta, não há uma resposta fácil, né? Existem uma série de questões que a gente tem que pensar. O governo de São Paulo entregou mais de 500 moradias em Embu das Artes, região metropolitana, pelo programa Casa Paulista. Durante o evento, com a presença do governador de São Paulo, foram entregues as chaves de 522 apartamentos viabilizados pelo programa Casa Paulista. Os imóveis foram financiados pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, na modalidade Carta de Crédito Associativo, com investimento de R$ 94 milhões. As moradias foram construídas em 2 empreendimentos. O residencial Adelso Bassi tem 270 unidades, distribuídas em 4 torres de 9 andares. Já o residencial Isaías Martins conta com 3 torres, também de 9 pavimentos e 252 apartamentos. Com 48 metros quadrados, as unidades possuem 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. A gente está chegando aí a 70 mil praticamente, a gente entrega praticamente 1.600 essa semana, 1.588 unidades, mais uma vez aqui em Embu das Artes, nesse conjunto, né? E nós vamos entregar outras, nós teremos mais 2 oportunidades de entregar habitação aqui. Faz a diferença, a gente tem hoje 120 mil unidades em produção, que se soma a essas 70 que a gente já entregou. A gente está utilizando todas as possibilidades que nós temos, né, para edificar. Então, é a carta de crédito imobiliário, é a carta de crédito associativo, é a provisão direta, a construção direta via CDHU, é a parceria público-privada. Então, tudo que tiver ao nosso alcance de aumentar a oferta habitacional vai ser feito. Hoje aqui mais 522 unidades em Embu das Artes. Então, é o maior programa da história do estado de São Paulo. A gente tem investido muito recurso com isso. Agora uma pausa e você vai ver a seguir. Exército israelense afirma que 700 mil palestinos fugiram da cidade de Gaza. Rússia anuncia que não vai mais exportar gasolina até o final do ano. E ainda, plantas invasoras são removidas de lagoa em Garopaba, no litoral catarinense. Voltamos em instantes. Aqui no interior a estrada tem que ser boa. E se for com buraco, credo, a gente perde um tempão. Por isso a gente tá feliz com o novo programa do Estado em parceria com as prefeituras. O Estrada Boa Rural. O programa vai arrumar dezenas de estradas rurais em toda Santa Catarina. Agora meu pai vai levar a produção bem rápida na cidade. Vai sobrar mais tempo para tomar chimarrão e comer a minha cuca. Estrada Boa Rural. Governo de Santa Catarina. Com o aumento da temperatura e das chuvas, aumenta também o risco de desastres. Se estiver no litoral, na serra, em uma região próxima a rios, cachoeiras ou com histórico de enchentes e alagamentos, antes que aconteça, se informe sobre um local seguro para o caso de uma emergência. Respeite os alertas da Defesa Civil. A prevenção pode salvar você ou alguém que esteja em situação de risco. Todo mundo pode ajudar a salvar uma vida. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. A saúde em Santa Catarina acaba de alcançar uma marca histórica. 1 milhão de cirurgias realizadas. O sucesso da saúde catarinense é uma realidade. É claro que precisamos melhorar muito ainda e vem mais por aí. Com investimentos em novas tecnologias e a valorização dos hospitais, estamos fazendo a diferença na vida de milhares de catarinenses. Compromisso com quem mais precisa. Governo de Santa Catarina. 8h26, agora no Pix News, vamos com alguns destaques internacionais. O exército israelense afirmou que 700 mil palestinos fugiram da cidade de Gaza para o sul do território desde o final de agosto. A ONU calcula que 1 milhão de pessoas viviam na região.
Em uma nota publicada no último domingo, o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU apresentou um número mais conservador, dizendo que 388 mil palestinos se deslocaram durante a ofensiva terrestre, mobilizada com o objetivo de destruir o Hamas após quase 2 anos de guerra. O conflito provocou mais mortes nesta quinta-feira. De acordo com a Agência de Defesa Civil de Gaza, que opera sob a autoridade do Hamas, ataques israelenses mataram 22 pessoas em todo o território, incluindo 5 na cidade de Gaza. O campo de Al-Zawaida sofreu um ataque aéreo. Os palestinos escavaram entre os escombros em busca de sobreviventes. De repente, eles atacaram a casa dos nossos vizinhos, que era habitada apenas por civis. Quase todos os que estavam na casa foram mortos ou feridos. Havia cerca de 7 famílias na casa. A guerra deve acabar imediatamente porque estamos vivenciando um extermínio. Em uma mensagem de vídeo exibida na Assembleia Geral da ONU, já que teve o visto negado pelos Estados Unidos, o líder palestino Mahmoud Abbas voltou a criticar duramente a ofensiva israelense. O que Israel está fazendo não é apenas uma agressão, mas sim um crime de guerra e um crime contra a humanidade, documentado e monitorado. Ficará registrado nos livros de história e na consciência global como um dos capítulos mais horríveis da tragédia humana nos séculos 20 e 21. Abbas também afirmou que o Hamas não teria nenhum papel em uma futura governança palestina e condenou o ataque do grupo terrorista contra Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra. A Rússia não vai exportar gasolina até o final do ano por causa da escassez e dos ataques ucranianos a refinarias. Autoridades reconheceram o problema, mas afirmaram que está sendo resolvido. A proibição em vigor desde março em um dos maiores produtores mundiais de petróleo deveria seguir até outubro. Por enquanto, a medida parece ter surtido pouco efeito. O vice-primeiro-ministro russo encarregado da energia, Alexandre Novak, citado por agências de imprensa russas, reconheceu uma leve escassez de produtos petrolíferos, mas afirmou que o problema está sendo resolvido graças às reservas acumuladas. Desde que a Rússia lançou, em fevereiro de 2022, uma ofensiva militar em grande escala na Ucrânia, Kiev responde atacando refinarias de petróleo russas para limitar a capacidade de Moscou de financiar o conflito. A Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, enfrenta atualmente escassez de combustível. Segundo o governador Sergei Aksionov, a situação se deve à redução nos volumes de produção das refinarias russas. Drones de origem desconhecida sobrevoaram aeroportos civis e militares na Dinamarca pela segunda noite consecutiva. O Ministério da Defesa denunciou nesta quinta-feira como uma operação sistemática realizada por um ator profissional os sobrevoos dos drones no espaço aéreo de alguns aeroportos do país. Os ataques à infraestrutura dinamarquesa que vimos nos últimos dias seguem uma longa série de episódios muito preocupantes em toda a Europa. Episódios em que infraestruturas críticas foram alvo de ataques cibernéticos e drones violaram o espaço aéreo de países aliados. E, infelizmente, isso nos dá uma ideia muito preocupante dos tempos em que vivemos. Quero ser absolutamente claro, o objetivo desse tipo de ataque híbrido é criar medo, pânico, é nos fazer sentir medo. De acordo com a polícia, os dispositivos foram avistados sobre 3 aeroportos e uma base aérea militar, antes de se afastarem por conta própria. Na noite de segunda-feira, drones não identificados já tinham sido detectados sobre o aeroporto da capital, Copenhague, bem como o aeroporto de Oslo, na Noruega, forçando o bloqueio do tráfego aéreo por várias horas. O país escandinavo, membro da OTAN, vai receber chefes de Estado e de governo dos países da União Europeia em uma cúpula em Copenhague na próxima semana.
Esses incidentes ocorrem após a incursão de drones russos na Polônia e na Romênia e a incursão de caças de Moscou no espaço aéreo da Estônia. Embora as autoridades dinamarquesas e europeias ainda não tenham estabelecido qualquer ligação entre esses eventos. Um alpinista polonês se tornou o primeiro a descer o Everest esquiando sem usar oxigênio adicional. Andrei Barguel desceu pelas encostas após alcançar o topo da montanha de 8.849 metros de altitude na segunda-feira. O cume já contou com várias descidas de esqui, mas nunca uma contínua sem o uso de oxigênio adicional, como fez o polonês. Chandawa Sherpa, da empresa Seven Summit Treks, que organizou a expedição, disse que o polonês esquiou até o acampamento 2, passou a noite lá e no dia seguinte chegou ao acampamento base esquiando. Uma forte nevasca obrigou o Barguel a passar 16 horas acima dos 8.000 metros, conhecida como a Zona da Morte devido ao pouco ar e aos baixos níveis de oxigênio, que aumentam o risco de sofrer do mal de altitude. A equipe de Barguel declarou em um comunicado que o alpinista fez história e definiu a conquista como um feito revolucionário no mundo do esqui de montanha. Ele também foi a primeira pessoa a descer esquiando o Monte K2 no Paquistão em 2018. Apesar do susto na noite de ontem, o Palmeiras está classificado para a semifinal da Libertadores. Já na Sul-Americana, o Atlético Mineiro será o único representante brasileiro na reta final da competição continental. Quem traz todos os detalhes para a gente agora é Vinícius Pacheco, que já está por aqui. Bem-vindo, Vini, boa noite. Boa noite, André. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Pix News. Brasileiro classificado e na semifinal da Copa Libertadores. O Palmeiras ontem levou um susto. Logo no início do jogo, os argentinos do River Plate saíram na frente. A gente confere, abriu o placar para o River Plate. De cabeça, Maximiliano, 1-0 para o River. Já no segundo tempo, o Palmeiras conseguiu reverter. A cobrança de escanteio foi para a lateral esquerda, novo cruzamento para a área e o Vitor Roque abriu o placar. O goleirão vacilou também. Flaco Lopes fez o segundo, a virada após a cobrança de pênalti, e ele de novo, Flaco Lopes, meteu ele encobrindo o goleirão argentino, que estava muito mal na partida, 3-1 para o Palmeiras, que vai enfrentar o vencedor de LDU e São Paulo. Já na Copa Sul-Americana, após a eliminação do Fluminense para o Lanús, o Atlético Mineiro venceu em casa por 1-0 com o baixinho Bernard, lembra dele da seleção brasileira de cabeça, Bernard, fazendo 1-0 para o Galo. O Atlético Mineiro, que havia empatado em 2-2 na semana passada, chegou a abrir 2-0 e o Bolívar conseguiu empatar, mas ontem, placar magrinho e o mais importante, que conseguiu se classificar. Neste momento, o São Paulo está em campo com a LDU e está perdendo. No placar agregado, está perdendo então por 3-0 e assim sendo eliminado da Copa Libertadores e encerrando o sonho do Tetra. Já o Flamengo entra logo mais às 9h30 da noite contra o Estudiantes lá na Argentina, o rubro-negro que venceu a primeira partida no Maracanã por 2-1, uma partida cheia de polêmicas na arbitragem. Já no Campeonato Brasileiro, alguns times entraram após partidas atrasadas, principalmente por conta do Mundial de Clubes, e o Botafogo e Grêmio ficaram no empate em 1-1. O Botafogo saiu na frente, a gente confere agora o gol do Cuiabá no lançamento para a área e o Cuiabá mandou no canto na saída do Volpi. E o Volpi, após a cobrança essa marcação de pênalti aí bem questionável, essa bola na mão que foi mais um ombro na falta não intencional, mas marcado o pênalti e o Thiago Volpi empatou a partida 1-1, os dois jogando em Porto Alegre. Já o Vasco da Gama saiu perdendo para o Bahia e conseguiu a virada. A gente confere agora, novamente, o Vasco vacilando na troca de passes na defesa e o Matheus Sanabria fez 1-0. O Felipe Coutinho empatou a partida de cabeça. Na sequência, o Puma Rodrigues fez a virada para o Vasco
e o gol contra do Luciano Gilbá, encobrindo o goleirão do tricolor baiano. Com esses resultados, a gente confere agora, o Botafogo deu uma subidinha na tabela, ficou mais perto do G4, ainda está fora do G4. Já o Vasco da Gama, na segunda parte da tabela, que a gente confere, deu uma afastada da zona de rebaixamento, agora com 27 pontos, conseguiu se afastar. E eu queria chamar um detalhe aqui para o Atlético Mineiro, repetindo o que fez no ano passado, dando muito foco para as Copas, esquecendo do Brasileirão. E agora aqui, ó, bem pertinho da zona de rebaixamento. Tem que tomar cuidado, Galo, porque depois as coisas vão afunilando e aí não dá mais para reverter. Cada ponto perdido no Campeonato Brasileiro lá na frente pode fazer muita falta aí pro Atlético. É verdade, eu estava pesquisando aqui para não esquecer o nome. Ramon Dias, novo técnico do Inter, vale lembrar, né? E aí, bem lembrado, André, é só atualizar sobre os treinadores, né? Temos então um novo treinador no Fluminense, contratado até o final de 2026, o Zubel Dias, que era ex-treinador do São Paulo. O Ramon Dias já foi apresentado no Internacional, substituindo o ex-treinador do Internacional, e o Jair Ventura também assumiu hoje, já foi apresentado no Sport Clube de Recife. Muito bem, é isso aí. Obrigada, viu, Vini? E a gente volta no decorrer da semana, trazendo também esse jogo do São Paulo e do Flamengo amanhã. Uma boa noite para você e a todos aqui no Pix. Aguardamos então até amanhã. Boa noite. E a Prefeitura de Garopaba, no sul de Santa Catarina, começou nesta quarta-feira os trabalhos de limpeza da lâmina d'água na Lagoa das Capivaras. Vamos conferir. Os trabalhos iniciais se concentram na remoção das plantas que estão mais próximas da borda da lagoa. Com a aprovação do Instituto Municipal do Meio Ambiente, essas plantas, que são chamadas de macrófitas aquáticas, serão totalmente removidas, permitindo mais oxigenação e a retomada de toda a lâmina d'água, boa parte coberta pela espécie invasora. Isso fez com que a gente tomasse a iniciativa de escrever esse projeto, e Magra escreve esse projeto, para acessar o Fundo de Meio Ambiente do município. A gente tem a anuência do Ministério Público e também a participação do CONDEMA. O CONDEMA participa para que a gente possa acessar esse recurso do Fundo de Meio Ambiente do município, para a gente ter esse recurso e fazer esse convênio junto com a Secretaria de Agricultura e Pesca, para poder executar essa limpeza. O avanço dessa planta é comum em ambientes como esse. Segundo Matias, a proliferação pode estar ligada à qualidade da água. O histórico da lagoa é que ela já teve fechada por essa macrófita, que se chama, né? Por essa espécie invasora, apesar de não ser exótica, ela é uma invasora. E ela vem justamente se aproveitando dessas áreas que têm uma riqueza orgânica muito grande. Isso vai ser, muita gente acha que a gente está enxugando gelo aqui com esse projeto, mas na verdade é uma necessidade. E a resolução, de fato, vai ser com a implantação do Parque da Lagoa, que também é uma coisa que estamos tramitando. Com o parque, a gestão municipal pretende instalar um mecanismo de tratamento da água da lagoa, evitando que esse tipo de espécie se reproduza. O saneamento municipal já resolveria totalmente isso aqui. A lagoa aqui é uma apuração de água de lençol, então certamente um pouco de contaminação esse lençol tem, trazendo essa riqueza orgânica, né, que é o que o resíduo efluente traz. O maquinário utilizado para a limpeza é da Secretaria de Agricultura e Pesca e nos próximos dias contará com o apoio de uma balsa que foi alugada para auxiliar na remoção dos materiais mais ao centro da lagoa. Eles nos passaram que no mais tardar até segunda-feira esse equipamento estaria aí, que é onde a gente vai poder instalar essa máquina em cima para facilitar a remoção desse material para vir para a beirada, para outra máquina vir recolher, né? A gente vai usar vários equipamentos, várias máquinas, né? Vai usar 2 máquinas e também os caminhões para a retirada desse material daqui, né? Para um destino correto dele, né? O material recolhido será transformado em adubo. A Resame, que é responsável pelo resíduo sólido do município, vai coletar essa matéria orgânica, né? Que é matéria orgânica, não é nada tóxico. Essa matéria orgânica vai ser usada lá na compostagem deles também. Não é nada, se a gente colocasse em algum terreno, não prejudicaria nada, entende? É matéria orgânica, vai virar adubo no final. Um prazer a gente poder estar realizando essa limpeza da lagoa, né? Essa lâmina d'água, onde é um local de muita visitação, e para nós garopabenses também, né? Para todos os visitantes que aqui vêm nela. E através da parceria do IMAG aí, de todo o apoio da Prefeitura, a gente tem os maquinários com os nossos operadores que a gente vem fazendo essa limpeza. Começamos ontem, né? E temos aí um período ainda pela frente aí. E se Deus quiser vai dar tudo certo.
Vai dar sim. E o Pix News fica por aqui. As nossas reportagens e a íntegra da edição você pode rever no Pix News HD. Curte e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias no pixtv.com.br. Fique agora na sequência aqui na telinha da Pix TV com o Cinepix. E a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.